A gente fala agora sobre a reforma política que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília e não traz uma linha sequer tratando sobre a inclusão ou a garantia de participação das minorias. Pois é, nem mesmo as mulheres, que neste caso representam a maioria da população brasileira, estão contempladas. O repórter Welson Kalinowski conversou com as deputadas para entender o contexto e saber o que pode ser feito para mudar este quadro. Acompanhe. Na Câmara dos Deputados são duas propostas em tramitação sobre a reforma política. Dezenas de destaques que tratam desde os sistemas eleitoral e político, passando pelo financiamento de campanha e o tempo de duração dos mandatos. Detalhes que deixam de lado a eliminação das diferenças e a inclusão, por exemplo, das mulheres. Em salas cheias de deputados do sexo masculino, elas ocupam apenas 10% das cadeiras de um Congresso com 594 parlamentares. A diferença vem desde o início das eleições no Brasil e mesmo após quase um século não diminuiu. E é possível ver quase todas as que representaram a política na história do país em apenas um quadro exibido no Congresso. É uma discussão da correlação de forças aqui. As mulheres são a maioria da população, somos apenas 10% da representação aqui. Então, está claro que esse modelo exclui as mulheres do parlamento. A deputada Luísa Erundina lembrou que há leis em vigor para tentar corrigir a diferença. Ela citou a Lei 9.504 de 97, que estabeleceu cotas de 30% para mulheres em campanhas eleitorais. Os partidos cumpriram a determinação somente a partir das eleições de 2010. O problema é que os 30% de candidatas não garantiu o mesmo índice entre os eleitos. Erundina reconhece que não debater a questão na reforma política é um erro, mas garante que o assunto chegou a ser incluído no início dos trabalhos. Até aquilo que se tinha, que era garantir 30% de mulheres nas fichas partidárias, isso se perdeu. O que significou que a gente não só não avançou, mas perdeu o pouco que havia conquistado no passado. A deputada petista do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, entende que ainda é possível tratar do tema nesta reforma. Para ela, aprovar um sistema de cotas progressivas e obrigatórias é o ideal. O que nós temos que fazer, e que nós estamos dedicadas como bancada feminina, é exigirmos que no plenário vá à votação a chamada PEC 134. Porque além de trabalhar a ideia de cotas que os partidos têm que apresentar, a PEC 134 constrói a possibilidade de que um número de cadeiras fique determinada para serem ocupadas pelas mulheres e que nenhum estado brasileiro deixe de ter uma representação feminina que venha justamente representando as mulheres, porque hoje nós temos 5 estados que não tem nenhuma mulher. As parlamentares entendem que é preciso vencer esta primeira barreira para ampliar as regras de inclusão também para outros setores da sociedade excluídos da política. Mas para tanto é preciso impedir mudanças como a possível aprovação do sistema eleitoral, conhecido como distritão, no qual apenas o voto individual e majoritário define o candidato eleito. Vai concentrar o voto naquelas grandes personalidades em quem tem recursos para fazer campanha nos estados inteiros, né, não só numa localidade. Eu acho que ele, inclusive, é mais excludente, não só das mulheres, mas das minorias, da representação dos negros, de outras categorias profissionais, dos trabalhadores. Então, eu acho que ele é um modelo perverso que tentará ainda ter um Congresso elitizado e que não represente a totalidade da nossa população.